Neste vídeo, convidamos a você a participar conosco nesta abordagem de alguns pontos aqui que convergem de forma contrária a essa narrativa que está sendo apresentada, envolvendo aí esses seres espirituais. E nós vamos ver então alguns textos, alguns pontos à luz da Bíblia e também do espírito da profecia. Nós entendemos que, de alguma forma, assuntos como este iam se tornar à tona exatamente nesse período em que estamos vivendo, o tempo do fim, os últimos acontecimentos da história de pecado nesse planeta Terra. E olha, o Senhor falou sempre que devíamos ter cuidado em relação a isso. Por quê? Porque as hostes satânicas, de alguma forma, iam apresentar sutis engano que, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. E é neste contexto que precisamos ter bastante cautela ao avaliar uma narrativa como essa e buscar, então, os pontos de convergência para um apoio pelo espírito da profecia, a Bíblia Sagrada, ou também contrária a ele. Aqui nós vamos destacar pelo menos 7 pontos que vemos uma posição contrária à luz da palavra de Deus e assim o espírito da profecia também. Mas se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva nesse canal, dê um joinha aí, dê um like aí para nós, para que a gente possa então crescer um pouco mais, esse vídeo ser apresentado a outras pessoas, apresente para os seus amigos, apresente para aqueles que você entende que pode conhecer muito bem desse assunto e pode, de fato, assim, de forma especial, também ter uma narrativa dos fatos e possam dar uma opinião. Lembrando que aqui é a minha opinião pessoal, é o que eu vejo a partir do conhecimento que temos sobre a Bíblia Sagrada e o espírito da profecia. A busca pelo Monte Santo. Bem, nós vemos na narrativa bíblica que o Senhor sim tem um lugar especial aqui no planeta Terra. E ele chama esse lugar de Monte Sião. Sim, esse lugar, se você ver alguns outros vídeos que nós já fizemos aí, por exemplo, onde estava o Jardim do Éden, e nós falamos bastante sobre isto também, os objetivos do dilúvio, tá tudo aí no canal. Esses vídeos podem te esclarecer bastante sobre esse ponto aqui. Veja, ali onde estava o Jardim do Éden foi o mesmo local onde Abraão depois erigiu um altar, foi o mesmo local onde Jacó botou uma pedra e dormiu e teve aquela visão de que ali era a porta do céu. Tempos depois, o povo de Israel se estabeleceram no Egito, no Canaã, e ali foi feito, então, por Salomão o grande templo, que depois foi reerguido por Zorobabel, e que depois foi reerguido novamente por Herodes, e assim aquele templo onde o Senhor estava, onde o Senhor esteve ali. Ali sim era uma referência tal, mas isto nunca foi um local específico para a presença do Senhor. Ou seja, não seria este um ponto em que o Senhor buscaria para comunicar ao seu povo só daquele local. Você pode ver outros profetas que vieram e eles receberam visões do Senhor em todos os lugares, não necessariamente em um só lugar. Assim, é extremamente importante. Por quê? Porque quando você vê na narrativa contrária, veja só, os espíritos malignos ou os anjos rebeldes, eles não têm permissão de adentrar em qualquer lugar, muito menos em uma igreja onde a palavra de Deus é apresentada, entende? Então, onde a Bíblia é apresentada e onde a lei de Deus é exaltada, espíritos malignos não pode adentrar. E isto é muito importante. Se tem alguém em algum lugar dizendo, olha, o local é esse aqui, eu tenho que ficar aqui e as pessoas têm que vir a mim aqui, quer dizer que de alguma forma pode ter algum espírito que está querendo um local específico onde ele diga assim, aqui mando eu, quem quiser vir aqui, e todos que quiserem vir ali, e assim for de livre e espontânea vontade, o Senhor não vai fazer nada. Lembre-se, se você toma a sua decisão de ir até onde os anjos rebeldes estão, o Senhor não pode impedir você. Quer ver uma coisa? O Senhor mesmo, se você
está em uma congregação, um grupo, onde a lei de Deus é rebaixada, onde é pisoteada, onde a palavra de Deus não é aberta, não é lida, não é ouvida, você pode até entrar naquele local, mas os anjos de Deus não vão. Por quê? Porque ali é um local restrito apenas para os anjos malignos. Então, se em algum espaço os anjos malignos decidem, aqui é o nosso lugar, aqui é onde nós vamos ficar, quem vier até aqui virá de livre e espontânea vontade. Então, os anjos leais ao Senhor não podem ir até lá, entenda? E esses espaços são sim, de alguma forma evitado. Então, os anjos satânicos, eles reivindicam lugares específicos para eles, e onde os anjos leais não devem ir. E o Senhor respeita isso, porque é uma opinião do ser humano, é uma decisão que o ser humano tem que tomar. Do mesmo jeito que um anjo maligno não vem a um local onde os anjos do Senhor estão, onde ali está a palavra de Deus, está sendo a lei de Deus exaltada. Então, ponto número 1, a gente tem sim um Monte Sião, um local onde o Senhor tinha desejo especial aqui, isto até a sua vinda, até o momento em que ele faz todo o trabalho aqui, e de lá para cá não tem-se um local específico. A Bíblia não apresenta um local específico. Pelo contrário, todos os apóstolos apresentam o mundo inteiro como o seu campo de trabalho. Entende? Ele se apresenta em qualquer lugar e recebe instrução do Senhor em qualquer lugar. O segundo ponto aqui muito importante e que merece toda a nossa atenção é a citada guerra do Armagedon. Veja, de alguma forma ali está sendo dito que o Armagedon viria em uma guerra militar. Errado. Duas coisas aqui que nós devemos levar em consideração. O Armagedon não é uma briga militar. Por que não é uma briga militar? Porque a Igreja de Deus não tem armas, não é militar. A Igreja de Deus é militante. Militante é diferente de militar. Então, se essa guerra vai existir, a guerra entre as nações, não é Armagedon, porque Armagedon é entre os poderes das trevas e os poderes da luz. Então, é entre as hostes satânicas e o povo de Deus, entende? Então, isso não é na esfera militar. Se isto for apresentado, o Armagedon, como uma esfera militar, já é totalmente fora de contexto, porque o Armagedon é sim o momento em que os espíritos rebeldes, né, as hostes satânicas, se veem diretamente contra o povo de Deus, e não é de forma militar. É de tantas outras formas, menos essa aí, porque o povo de Deus não é militar e sim militante. Uma outra coisa aqui bem interessante, que eu posso destacar dentro desse contexto aqui, é a previsão desta guerra, ou seja, deste Armagedon. É bem interessante isto. As duas coisas que foram apresentadas na narrativa, as três, eu posso destacar aqui três, por exemplo, a previsão de que a igreja estaria fechada, a previsão de que as cidades estariam totalmente em quarentena ou fechadas, as estradas estariam fechadas, a previsão de que há uma guerra para o mês de julho, tudo isso aí é possível ser previsível por alguém que não tem conhecimento do futuro, entende? E eu estou dizendo aqui se acontecer e os fatos que aconteceram. Por quê? Veja só, se você pensar comigo, e eu acredito certamente que esta doença, essa enfermidade que assola a humanidade foi causada por uma ação puramente satânica, ou seja, anjos malignos em seus laboratórios elaboraram essa enfermidade e depois soltaram para a humanidade. Então, se eles estão por trás, ou como eles estando por trás de tudo isso, é facilmente possível eles preverem que uma doença nessa velocidade, ela ia fechar tudo, ia fechar a estrada, ia fechar a cidade, ia fechar a igreja. Entende? Então, mesmo há 3 meses, 6 meses atrás, eles podiam prever que isso poderia acontecer. É a mesma coisa, como se nós estamos no mês de maio agora, começando o mês de maio, e eles podem prever simplesmente
um acontecimento, como uma guerra para o mês de julho. Por quê? Porque são eles mesmos que vão lá e colocam-se um contra o outro e aí se forma uma guerra. Ou um fica em uma nação, outro fica em outra e uma nação coloca contra a outra. Então é algo previsível. Entenda isso. Você tem que entender os fatos ou aquilo que Satanás pode sim fazer. Outro ponto, terceiro ponto aqui, é o local em que foi escolhido. Ou seja, os eventos que aconteceram, né, narrativa, no momento em que a menina chegou no local e o momento também que aconteceu quando o próprio pastor, que foi acompanhar o caso, que está acompanhando o caso, chegou no local. Veja, quando eles chegaram no local, e o local é aproximadamente 300 metros, né, o cume da montanha, e a menina foi então envolvida em uma nuvem escura, totalmente escura, a ponto de não ver quem estava próximo um do outro. Isso é preocupante. É preocupante por quê? Veja só, quando foi que um local se tornou escuro assim, tão fácil, e choveu, e depois choveu? E imagine isso. Quando foi que isso aconteceu? Pelo menos entre os profetas, nós não encontramos nenhum profeta com esse tipo de aparição, com esse tipo de envolvimento, para que ele pudesse apresentar ali, ou receber ali as bênçãos. Não, nós não encontramos isso. Porém, quando nós estudamos detalhes da Bíblia e do Espírito da Profecia, nós entendemos que em um determinado momento, em uma determinada hora do dia, escureceu-se completamente. E veja, o sol se escureceu e logo depois choveu. Lembra disso aí? Lembrou. O dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Aquele momento ali escureceu totalmente. Foi um fenômeno sobrenatural. Ok? Quando Jesus deu os seus últimos suspiros, foi um fenômeno sobrenatural. E aí Jesus recitou o Salmo 22. O que diz lá no Salmo 22? Quando Jesus viu que tudo estava escurecendo ao seu redor, ele começou a recitar o Salmo 22. E o Salmo 22, ele recitava com os olhos para cima e dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Entendeu? Ele estava recitando o Salmo 22. Só que o fato de desejar recitar o Salmo 22 porque ele olhava para o céu e o que ele via? Ele via uma nuvem escura. Ele olhava de lado e a nuvem escurecia tudo. Você sabe o que significava aquela nuvem? A profeta do Senhor diz que naquele momento em que Cristo estava pregado na cruz, todas as legiões de anjos maus vieram de todos os lados e rodearam ele todo. De fato que quando ele olhava para frente, tudo que ele via era anjos rebeldes. Quando ele olhava para cima, tudo que ele via era seres rebeldes. Se ele olhava de lado, tudo que ele via era anjos rebeldes, era seres celestiais malignos, ou seres malignos. Entende? E é exatamente nesse contexto que ele, com um aperto no coração, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Duas coisas. Primeiro, ele estava recitando o Salmo 22 e depois ele estava, de fato, sentindo a separação do Pai, porque entre ele e o Pai, ao redor dele ali, estava uma legião de demônios. Entende? E fica muito evidente aqui algo muito parecido, o que envolve essa menina. E depois chove. A mesma coisa que aconteceu lá na cruz. Depois choveu. Entendeu? É esse cenário. Outra coisa, vamos lá na frente. Uma quarta coisa aqui que você pode colocar é como a aglomeração que está acontecendo nesse local. Veja, agora, no período em que está todo mundo pedindo para ficar em casa, todo mundo ficando em um distanciamento social, sabe? E está tendo aglomeração nesse local. Sabe, o Senhor jamais ia concordar com regras sendo quebradas assim tão facilmente. Se o povo não pode se aglomerar exatamente agora, por que o povo está se aglomerando em torno disso? E mais perigoso que isso, sabe o que é o mais perigoso de tudo isso aqui? É que
o Estado ou o governo local estão apoiando completamente a moça ali, ou seja, toda a estrutura da família, toda a família está recebendo uma estrutura de Estado, de governo. Como pode? O governo é totalmente contrário a essa militância do povo de Deus. É estranho demais isso. O governo apoiar de forma como é apoiado lá pelas governantas locais, todo esse movimento. Então, é muito estranho. O poder público, a gente sabe que não apoiaria assim. E na sequência dos fatos, nós vamos ver que ele vai ficar totalmente contra o povo de Deus, a ponto de ele se tornar os agentes satânicos que irão detonar ou que irão tentar massacrar, destruir o povo de Deus, entendeu? Então isso também é sério. Um sexto ponto aqui também, um sexto ponto é o pedido da menina, pedido dessa jovem, para que se saia da cidade. Veja, Satanás sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seu contexto, todo esse movimento adventista, ele tem sim um dia, um tempo especial para sair da cidade. O povo espera exatamente o momento certo de sair para a cidade, mas você não pode sair da cidade na hora errada, não deve sair da cidade na hora errada. Veja, você tem um pedido sim para se sair da cidade, tem orientação. Nesse canal aqui eu já até falei sobre isso. Agora é o horário de você estudar a vida no campo, conhecer a vida no campo. E daí você tem livros bons como Ciência do Bom Viver, A Vida no Campo mesmo. Eu já indiquei aqui esse livro e ele está até aqui próximo de mim, né? Um livrinho pequeno ali, A Vida no Campo. Mas tem o momento certo. São 2 pontos aqui que você deve levar em consideração na hora de sair do canto. Na hora de sair para o campo. Na verdade são 3, vou colocar aqui 3. Primeiro, o Espírito Santo vai dizer para você a hora certa de sair para o campo, tá? Agora, o Espírito Santo vai falar essa hora certa no contexto de uma perseguição. Por quê? Porque ele mesmo, o Espírito Santo, já disse o horário certo de sair da cidade para o campo. Ele já falou que na hora que tem que sair para o campo é a hora que vier as leis dominicais severas, ou seja, as leis que restringem o nosso direito, entende? Nós vamos ter que ficar na cidade aqui até ainda temos a oportunidade de estar falando, como eu estou tendo a oportunidade de estar falando para você, e eu vou continuar com isso, até o meu tempo ser licenciado, ou seja, até acabar essa oportunidade de falar contigo, entende? Então, assim, nós precisamos ficar na cidade, nós precisamos falar a todo mundo, onde você mora. Agora, quando chegar o momento de um decreto dominical, restrições das leis, né? E aí a gente sabe todo o movimento, aí sim é a hora de sair para o campo. Então o Espírito Santo tem que dizer para você, mas ele já de antemão avisou através dos profetas ou da profeta o período certo de sair, entende? E outra coisa, eu já comentei aqui que você tem que ficar na cidade exatamente até a pregação do evangelho ganhar uma proporção grande, como a profecia chama de alto clamor. Tá? Então, sair assim, de forma descontrolada ou só porque foi mandado, não. Você tem que obedecer às sequências. E uma das sequências agora é estudar a vida no campo. Ah, se você pode comprar um terreno no campo? Sim, se você puder comprar um terrenozinho fora da cidade, compre, vá lá, cuide dele. Por quê? Porque na hora que você precisa sair do campo, você vai para lá, entendeu? Quando o negócio complicar aqui na cidade, você não puder mais conviver ou não estiver conseguindo manter a sua subsistência aqui, né, o seu sustento aqui, então você vai para lá, entende? Mas não se afaste das pessoas. Agora é a hora de você falar de Cristo para as pessoas. Agora é a hora de você falar do Evangelho de Deus às pessoas. E aí eu resumo aqui, terminando com a bênção da menina. A bênção da menina, ela abençoa todo mundo, tal. O vídeo, em momento nenhum, né, o relatório diz que ela faz algum milagre, alguma coisa, mas ela abençoa todo mundo. E a bênção da menina é bem preocupante, porque ela diz assim, ó, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem.
sabe, ela dá ênfase mais à volta de Jesus do que a ênfase que deve ser dada agora, que é a preparação. Nós estamos falando sim sobre a volta de Jesus, o que está acontecendo para todo lado, mas a ênfase é a preparação pessoal, entendeu? Nesse momento você precisa ter a sua preparação pessoal. Não é esta de Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, ele está vindo, ele está vindo. Por quê? Por que, Jorge, que é mais importante a preparação pessoal agora do que o Jesus vem, Jesus vem? Porque antes de Jesus vir, Satanás vem. Entendeu? Então, entenda isso aí. Antes de Jesus se apresentar lá nas nuvens do céu para vir esse planeta Terra, é Satanás que vai se apresentar lá. Então, se você coloca na mente, Jesus vem, Jesus tem que vir, quando Satanás se apresentar, você vai dizer o quê? É Jesus. Então entenda uma coisa. Se você ficar aqui até a volta de Jesus, até o momento em que Jesus virá a esse planeta Terra, você primeiro já testemunhou a vinda de Satanás. Se você for um dos 144 mil que ficar até o final, até o momento da volta de Jesus, você teria já anteriormente visto a volta de Satanás, não igual, não para todo mundo, não com com toda a destruição que terá por ocasião da volta de Jesus, mas ele se apresentando e aí todos os canais, todas as mídias dando ênfase à apresentação dele, entendeu? Então, isso é um ponto muito preocupante. Enfim, essas são as minhas análises e eu fico ainda aqui sem um posicionamento, botei aqui todas as minhas observações, você faz a sua análise dentro do que você também conhece. Pergunte aí pra gente alguma coisa nos comentários se você não entendeu do que nós falamos, dê sua colocação também. Diga para nós aí nos comentários se você acha que isso pode vir do Senhor ou não. E mais que isso, o que nós estamos querendo com tudo isso? Qual é o nosso objetivo aqui? É que você tenha certeza, tenha de forma firme a fé no Senhor Jesus, tá? Mas tenha conhecimento de tudo o que vai acontecer, dos fatos como eles vão acontecer, entendeu? E esse é o momento de preparação, é o momento de entrega total, é o momento de você, como foi falado aqui já em outros vídeos anteriores, de você então entrar diretamente em contato com a testemunha verdadeira. A testemunha verdadeira é descrita lá em Apocalipse capítulo 4, o assunto sobre Laodiceia, ok? Então, fique na paz de Deus, que Deus te abençoe, continue assistindo nossos vídeos aqui, tá? Em nome de Jesus.